Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, lá em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, dos versículos 7 até o versículo 11. Nós estamos lidando com essa carta de 1 João, e hoje nós vamos lidar com outro teste, o teste do amor. Por isso que todo o culto está aí relacionado a amar uns aos outros e também a demonstrar esse amor de forma prática. Então observe o que o texto vai nos ensinar. Vou fazer a leitura. Após a leitura, deixe a Bíblia aberta e que você possa ouvir a palavra do Senhor, observar a explicação e a aplicação do texto. 1 João, capítulo 2, dos versículos 7 até o versículo 11, assim nos diz a palavra do Senhor. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele, em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão até agora, está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez. Obrigado, ó Pai, mais uma vez, pela pena do nosso irmão João, que muito tempo atrás, ó Deus, escreveu esse texto inspirado pelo Espírito Santo, para a orientação da Tua igreja, para a vida da Tua igreja, não só para aquele momento a qual ele escreveu esse texto, mas também para nós hoje. Os princípios servem para a nossa aplicação, o ensinamento bíblico serve para a nossa aplicação. Por isso te pedimos, ó Pai, por meio do Teu Santo Espírito, que o Senhor possa iluminar os nossos olhos, os olhos do nosso coração, para compreendermos as maravilhas da Tua lei. Pedimos que o Senhor nos abençoe mais uma vez. Essa é a nossa oração. Por meio de Cristo Jesus, a expressão do amor verdadeiro. Amém. Amor sempre é ovacionado nesse mundo caído, não é verdade? E a pergunta que cabe é: você ama? Ou você já pensou biblicamente como as músicas, elas tentam de alguma forma expressar esse amor, mas esse amor, claro, não é dentro de uma perspectiva humana, é dentro de uma perspectiva mundana, não de uma perspectiva bíblica. As canções, elas consumem tanto a nossa maior influência. É por isso que a teóloga Xuxa, ela falou: quem canta, os seus males espanta, né? Então a teóloga Xuxa, ela falou dessa forma. E parece que a canção, ela domina o nosso coração mais do que às vezes aquilo que as escrituras ensinam. É mais fácil nós sermos moldados pelas canções do que nós sermos moldados por aquilo que a Bíblia diz. Nós temos um coração muito rápido para aceitar as canções, mas temos um coração muito duro para aceitar o que a Bíblia nos diz. E claro, todas as canções, por muitas vezes, elas carecem de um contexto, com certeza, das Sagradas Escrituras. Ela fala da carência de amor, da dificuldade de amar, do verdadeiro amor. E você pode pegar qualquer um dos ritmos. Você pode gostar de sertanejo, você pode gostar de pagode, de forró, de rock ou até do vaneirão. Não importa o ritmo que você gostar, ele sempre mostra a carência da realidade do verdadeiro amor. Vamos para algum exemplo? Quem nunca ouviu já Zezé de Camargo e Luciano, o amor como idolatria,
que mostra o sucesso estrondoso do é o amor, é o amor. Você é minha doce amada, minha alegria. Não cante não na sua mente, não cante não. O meu conto de fadas, minha fantasia, a paz que eu preciso para sobreviver. O compositor coloca o amor como a fonte da paz, a condição para a sobrevivência. É como se ele colocasse uma expectativa em uma pessoa que só Deus pode suprir. Mas talvez tenha no nosso meio aqueles que gostem de pagode. E por que não lembrar da carona perigosa do pagode conhecido como Exalta Samba? A essência do pagode romântico, onde mostra um trecho que diz: o amor faz a gente sorrir e chorar. Às vezes é o melhor remédio para a dor. Quem não se segura cai na carona do amor. O amor humano é visto como uma carona que, se não nos segurarmos, ele nos derruba. É uma confissão que não somente o motorista, que as nossas emoções, elas são levadas como um motorista desgovernado. Mas talvez está no nosso meio pessoas que gostem de mastruz com leite, o forrozinho, né? Temos nordestinos aqui no nosso meio, né? Então, por que não colocar forró para ver se eles se identificam? Quem sabe aí a música Há Razões do forró mastruz com leite. Se um dia você descobrir o que é o amor, se sofrer, se chorar, eu queria estar do seu lado só para te falar. Como é ruim a gente amar sem ser amado. Se um dia você descobrir o que é o amor, se sofrer ou se chorar, eu queria estar ao seu lado, só para te falar, como é ruim ser amado. Como é ruim a gente amar e ser amado. Como é ruim a gente amar e ser amado. As nossas músicas, por muitas vezes, mostram esse desejo do ser humano idólatra e frágil de querer ser amado ou de amar. E a maioria das vezes, todas essas canções estão intituladas aí em momentos de sofrimento. Talvez levou um chifre da esposa ou por aí vai, ou talvez foi deixado de lado. E aí a ideia é que eles estão colocando ali o seu sentimento de sofrimento na canção. Mas também acredito que algum rock pode nos ajudar a entender o que é o amor. Legião Urbana, em sua canção O Monte Castelo, nos lembra onde está a fonte do verdadeiro amor, que é uma verdade a respeito de 1 Coríntios capítulo 13. Eu sei que vocês não gostam de ler Legião Urbana, então escutem só trecho da canção. Ainda que eu falasse a língua dos homens, falasse a língua dos anjos, sem amor eu não seria. É só o amor que conhece o que é verdade. Nós, como cristãos, somos chamados a amar. A marca do verdadeiro cristão é o amor, e não um amor egoísta, individualista, onde o pensamento é igual um aspirador de pó, só sugar. Nós, como seres humanos, nós falamos tanto de amor, mas como amor só que sugue. Ele me serve, ela me serve, ela faz isso, mas nós não fazemos nada para com a outra pessoa. Nós não fazemos nada para amar a outra pessoa, nós só queremos ser amados. Mas não é isso que as Escrituras nos ensinam. As Escrituras nos ensinam não sobre um amor egoísta, um amor individualista, onde só pensa em sugar. Qual o seu pensamento acerca do amor? É um sentimento? Eu tenho que amar quando eu sentir que eu amo a outra pessoa. É um pensamento? Está mais focado em querer ser amado ou em amar? Às vezes, falamos sobre amor, mas poucas vezes praticamos em mínimas coisas. Em mínimas coisas. Em mínimas coisas. João então vai nos apresentar mais uma vez um teste. Desta vez, o teste do amor. O amor que é a marca de um cristão. E é esse amor que vai nos mostrar
como é que nós estamos sendo como cristão na prática. Ele vai falar mais na frente sobre o teste prático de rejeitar ou não o mundanismo, dos versículos, capítulo 2, versículo 15 a 16, e depois ele vai falar um pouco sobre o teste doutrinário, que está mais na frente, dos versículos 18 a 26, do mesmo capítulo. Mas hoje não. Hoje a parada é pesada. Hoje a parada é dura. Hoje você vai ser esquadrinhado pelo Espírito Santo, para se você verdadeiramente ama a Cristo Jesus. Porque esse é o teste do amor, à luz do novo amor. Assim, quando nós olhamos para 1 João capítulo 2, dos versículos 7 a 11, o texto nos ensina que o cristão autêntico ama como Cristo, e esse amor prova que ele está na luz. Simples assim. O amor cristão, ou o cristão autêntico, ele ama como Cristo. E esse amor prova que ele anda na luz. Nós podemos ver esse teste do amor por meio de 3 Cs. 3 Cs que vão testar o seu amor e o meu amor para com o próximo. Primeiro, o comissionamento para amar, versículos 7 a 8. O contraste do amor, versículo 9. Versículo 11, o teste propriamente dito, a comprovação do amor. Por quê? Porque o cristão autêntico, ele ama como Cristo, e essa é a prova que ele anda na luz. Volte seus olhos para o texto, e observe dos versículos 7 a 8, o comissionamento para o amor. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual, desde o princípio, tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquele que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. No último sermão nós lidamos com o teste moral, o teste que fala a respeito da santificação. Começou no final do versículo do capítulo 1, e foi de 1 João capítulo 2. Agora João, ele mostra agora um outro teste. Agora ele vai passar para o teste do amor. E lembre-se, João, ele quer tratar sobre esse teste, porque ele quer que você avalie tanto o seu coração, como você avalie tanto naquela época, líderes religiosos que estavam tentando deturpar o ensinamento bíblico. Então, o teste aqui que João vai fazer, não é um teste simplesmente para a gente se autoavaliar, mas também você fazer uma avaliação daqueles que estão pregando o verdadeiro, ou estão pregando o evangelho. E mais uma vez, João mostra essa realidade. Então, o ponto aqui de João é como lidar com aquilo que é conhecido naquela época como o protognosticismo, uma heresia daquela época, que falava assim, que basicamente a vida do crente trata sobre a sua experiência. E às vezes acontecemos isso também aqui no nosso tempo. Se eu tive uma experiência assim, que tocou meus sentimentos, pronto, significa dizer que eu sou cristão. Não necessariamente. A ideia de ser cristão é uma experiência, com certeza, que envolve uma transformação do coração, mas isso significa que ele vai praticar algo. E é isso que João está querendo nos mostrar. E ele vai começar a nos mostrar dizendo que esse mandamento do amor não é um mandamento novo, é um mandamento antigo. Observe aí o que está no versículo 7. Amados, então sempre João começa com essas expressões que
no texto original é um vocativo que traz a ideia de um sentimento. Ele está chamando ele, meus queridos irmãos, meus amados, como um pastor que está cuidando das suas ovelhas e está mostrando aqui um ensinamento. Por isso que você vai ver que ao longo de 1 João aparecem sempre as expressões filhinhos, amados, filhinhos e amados. E ele começa, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio estiveste. Ou seja, João está falando que essa ideia do amor não é algo novo. O teste do amor, onde João está nos comissionando para olhar, não é simplesmente olhe para o Novo Testamento. Não. Esse teste do amor, João, você ouviu lá na lei. Lá na lei você já ouviu que nós devemos amar. E esse mandamento, ele casa completamente com a primeira ideia que foi desenvolvido no sermão passado, dos versículos 3 até o versículo 6, que fala sobre o conhecimento de Deus. Ou seja, João aqui está falando assim, que no primeiro momento eu falei sobre amar a Deus sobre todas as coisas, e agora, dos versículos 7 até o versículo 11, ele está falando sobre amar o próximo como a si mesmo. E é por isso que a lei já demonstrava isso. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a sua força. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, a consequência é que eu vou começar a amar o meu próximo. Mas é impressionante como a lei está recheada de versículos sobre a prática do amor. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia em Levítico, aquele livro que a gente não lê, a gente tem dificuldade de ler. Abre lá, Levítico, capítulo 19. Eu gostaria que vocês pudessem ler o primeiro versículo. Levítico, capítulo 19, nós vamos ler o versículo 10. Levítico capítulo 19, verso 10. Toda a igreja a uma só voz. Não. Ler esse versículo, que história você lembra? Não esqueça, Ruth, não pode esquecer dessa história. Ruth, ele vai pegar umas espigas de milho que estava no meio do caminho ali, e isso era uma prática de generosidade. O amor ao próximo significa ser generoso com aquele que não tem. Olha só, que prática maravilhosa. Eu ganho 10 mil reais, eu não, viu irmão, só uma brincadeira. Eu ganho 10 mil reais e eu separo uma verba do meu salário para ajudar o próximo. A prática do amor de generosidade. Não, eu não gasto 100% só comigo. Eu não retenho o dinheiro só para mim, para ficar mais rico. Eu quero ficar mais rico, eu quero ficar mais rico, eu quero fazer isso. Não, não. A Bíblia nos ensina, com base nesse texto, que aquilo que eu ganho não é só para o meu bem e prazer, para o meu bel prazer, ele tem a finalidade de ajudar uma outra pessoa. Interessante, né? Prática do amor. Vê como não é só o sentimento, mas não aí. Vamos ler agora o versículo 11. Toda a igreja, não furtareis. Olha só, agora a prática do amor envolve integridade e honestidade. O amor exige que o nosso relacionamento seja construído sobre a verdade. Não furta, não mente, não engana, não diz assim, eu não fui para a igreja, pastor, porque, não, é porque tinha um compromisso, mentindo, né, não tem compromisso nenhum, a pessoa não estava com preguiça em casa, aí ela diz, não, eu tive um problema ali e tal. Falta de honestidade, falta de integridade, prática do amor, mas não só isso. Versículo 14, por favor. Toda a igreja, não.
O amor envolve respeito aos vulneráveis. O amor ao próximo é proteger aquele que não pode se defender. Nunca zombar ou prejudicar ou tirar proveito das fraquezas ou das limitações de alguém. O princípio não é explorar a vulnerabilidade alheia. A ideia, eu sei que aqui no sul não acontece, mas lá no Nordeste, que é uma cidade praiana, às vezes vem muitos estrangeiros. E aí o que acontece? O taxista, ou o Uber, ou até o hoteleiro, sabendo que aquele é um americano que tem muito dinheiro, o que é que ele faz? Vamos aumentar um pouquinho os juros para ele. Vamos aumentar um pouquinho os juros só para ele, porque eu sei que ele tem dinheiro. Mas aqui traz a ideia de passar a perna numa pessoa que é cega, ou uma pessoa que tem algum defeito. Olha só, aquela pessoa, ela é iletrada, por assim dizer, vamos tentar de alguma forma enganar ela. Eu lembro certa vez, quando eu estava no interior do Maranhão, uma senhora foi comprar em uma determinada loja lá em Matarroma, e aí o vendedor ele falou assim: olha, a senhora pode comprar esse imóvel aqui, a parcela fica por R$ 53, só que ficava 24 vezes de R$ 53. Aquele valor da parcela, o que acontecia? Aquele produto triplicava o valor, mas o vendedor nunca falou sobre essa realidade. E às vezes nós olhamos várias coisas dentro do nosso meio, né? Contratos que são feitos e os juros colocados bem pequenininho, de uma forma de trapacear aquele que não tem talvez tanto conhecimento de lidar com o contrato. Tudo isso é falta de amor, e muitos crentes praticam isso no seu trabalho. Por exemplo, depois você pode ler que tem a lei do jornaleiro. Por exemplo, uma pessoa trabalha por um dia, ele deve receber o seu salário, e aí aquela pessoa, ela trapaceia. Ela, ao invés de dar um salário justo para aquela pessoa que trabalhou por um dia, ela diz assim: não, vamos deixar para lá. Eu falei para você que eu ia pagar R$ 50, mas eu vou pagar agora R$ 40, depois que o serviço é feito. Desonestidade, uma forma de não amar o próximo. Olha só como a lei ela fala sobre algo muito prático na vida cristã. Não é só um sentimento, o amor. O sentimento, ele tem, mas primeiramente o amor é uma prática. Por isso, irmãos, que é mais fácil entregar a cesta básica para um pobre lá fora do que ajudar um irmão dentro da igreja. É muito mais fácil. Sabe por quê? Porque a cesta básica a gente entrega e nunca mais vê aquela pessoa. Dentro da igreja você vai conviver com aquela pessoa que vai pisar no seu calo, aquela pessoa que vai lhe confrontar o pecado, aquela pessoa que você não vai se dar de bem na igreja. Por isso que é fácil amar quem está longe, difícil é amar quem está pertinho, porque quanto mais nós estamos perto, mais nós vamos ver o quê? O pecado do outro. É fácil ser cristão longe, difícil é ser cristão no meio da congregação, onde nós temos que nos perdoar mutuamente, onde nós temos que muitas vezes exercitar o sacrifício cristão. Então, como é que esse amor, João, agora toma uma nova forma? Por favor, volte agora para 1 João, porque parece que João está lidando, com alguns discursos que nós podemos ouvir na nossa política, né? É ou não é, né? É ou não é? Porque ele diz que esse mandamento não é novo, mas ele diz agora, versículo 8, todavia vos escrevo o quê? Um novo mandamento. Eu pergunto, esse mandamento ele é novo ou não é? Não posso falar o nome do presidente ou da pessoa, né? Porque senão você, né? É ou não é? Dá para estocar vento ou não dá para estocar vento? Como é que pode? Então, uma hora você diz, João, que o amor é antigo. Outra hora você está dizendo que esse amor é o quê? Novo. Sim ou não? A resposta é sim e não. Esse amor é antigo no que toca a sua prescrição, a sua
ordem, mas agora esse amor, ele toma uma outra roupagem, por assim dizer. Esse novo mandamento agora recebeu uma nova ênfase, uma nova profundidade, uma nova amplitude, uma nova altura, um novo poder, que dá uma nova dimensão deste amor, tão direto e tão maior, que é quase impossível você praticar isso de forma plena. E esse amor, ele acontece por causa de Cristo. Todavia, vos escrevo, versículo 8, um novo amor, aquilo que é verdadeiro nele. Nele quem? Em Cristo. Ou seja, esse amor é verdadeiro nele. O apóstolo João nos apresenta o amor não apenas como uma sugestão, mas é um comissionamento divino, onde a beleza do evangelho, que é Cristo Jesus, mostra o modelo de perfeição desse amor e o cumprimento da lei. Adão não conseguiu cumprir perfeitamente a lei, Jesus Cristo sim. Adão falhou em dar a verdadeira obediência a Deus no jardim. Jesus Cristo obedeceu de forma perfeita esse amor. O verdadeiro amor cristão não é mais e nunca foi algo somente abstrato. Nós agora podemos ver, por meio das Escrituras, o Cristo vivendo esse amor. Temos uma nova imagem desse amor na cruz. É um ato supremo de sacrifício. Esse amor é um amor pleno que Jesus está nos ensinando a praticar. Assim, Jesus está confrontando os gnósticos e nos confrontando, dizendo o seguinte: eu digo a você que é um verdadeiro crente, pode saber disso, porque esse amor de Cristo está em você por meio do Espírito. E esse amor diário, e esse cuidado amoroso está em você, porque estava nele. E ele, por meio do seu Espírito, trabalhe para que você viva o amor. Veja, irmãos, como esse amor é transformador, é altruísta, é o amor que mostra que nós não pensamos só em nós mesmos, nós nos sacrificamos para o progresso do evangelho e para o bem do outro. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar no filme conhecido como A 200 Crianças, que conta a história de um doutor que, em 1940, durante a ocupação nazista, ele se dirigiu a um orfanato em Varsóvia, sendo responsável por cerca de 200 crianças judias. Quando os oficiais vieram para levar essas crianças ao campo de extermínio, o médico, um homem com prestígios, que havia recebido garantias de salvo-conduto, ele poderia fugir, não ia acontecer nada com ele. Ele recusou. E em vez disso, ele marchou com as crianças, confortando as crianças, encorajando as crianças, até a câmara de gás. Escolheu morrer para não abandonar aqueles que amava e pelos quais era responsáveis. Difícil, não é isso? Parece utopia, né? Uma pessoa que não pensa em si mesmo, pensa sempre no bem do outro. Só é possível por causa de Cristo. Nós estamos muito além disso, irmãos, a começar por mim, em pensar no amor prático. E é por isso que nós precisamos, em Cristo Jesus, unir o dever em prazer. É isso que um homem chamado John Newton, ele falou, que o prazer e o dever, que antes são opostos, agora eles se unem por causa da graça. Talvez amar um irmão não é algo tão fácil, mas esse dever em Cristo Jesus se torna prazer, para que a gente aplique essa verdade dia após dia em nossa vida. Essa é a beleza do comissionamento. Quando o nosso coração percebe, começa a contemplar a glória de Cristo, nós começamos a nos envolver em coisas simples da vida cristã.
coisas bem simples. E às vezes nós não fazemos isso. E às vezes falamos muito do amor e praticamos pouco sobre o amor. Falamos muito sobre que essa igreja precisa amar mais uns aos outros. E você? Você ama quem? Você liga para algum irmão da igreja para perguntar como ele está? Você convida alguém da igreja para ver como é que ele está, para a sua casa? Você tem alguma preocupação em crescer mutuamente no corpo da igreja? Não, pastor, mas a gente tem que amar. E você? É mais fácil, irmãos, nós sermos um aspirador de pó. Olhamos para os outros, mas nós não praticamos essa verdade. É muito fácil ser cristão assim. É muito fácil. Nós precisamos entender que por meio do amor de Deus, Ele nos chama a amar. E amar não é só pessoas fáceis. Nós vamos amar pessoas difíceis mesmo. Nós vamos amar pessoas difíceis nesse mundo caído. Mas eu digo, marido, mulher, pare de amar a sua esposa. Como assim, pastor? Pare de amar a sua esposa. Agora. Ame mais a Cristo. Se você amar mais a Cristo, você vai amar mais a sua esposa. Pare de amar o seu irmão. Pare de amar. Se você amar mais a Cristo, você vai amar mais o seu irmão. Você vai lidar com os erros dele. Não significa dizer que você vai passar a mão na cabeça dele nos erros. Mas você vai aprender a lidar com os erros dos irmãos. Conselho aos pais. Pare de tratar o seu filho como vítima. Pare de tratar os seus filhos como coitadinhos. Pare de trazer pedagogia barata na cabeça dos seus filhos. Que você só tem que dar afirmações positivas para ele. Não, a Bíblia não diz que você tem que fazer só afirmações positivas para eles. Você precisa corrigi-los. Você precisa entender o coração manipulador do seu filho. Você precisa perceber como ele está usando o ambiente, a circunstância, para te manipular. Por isso, corrige e pastoreie o coração dos seus filhos. Não pense só se ele está lendo a Bíblia, ou orando, ou fazendo qualquer coisa de forma externa. Não significa dizer que o coração dele está se voltando para Deus. Não, pastoreie o coração dos seus filhos. Quanto mais você se aproxima do seu filho, mais você vai ver a carranca do pecado dele. Por isso, pastoreie. Observe, não olhe só atitudes externas, tente observar motivações que estão por trás do coração dos seus filhos, para que você possa pastorear biblicamente com amor, porque amor não significa passar a mão em pecados, pelo contrário, amor significa que você vai lidar com o pecado dos seus filhos. Faça isso, para que ele entenda o amor de Deus, que não faz vista grossa para o meu e para o seu pecado. Então esse é o comissionamento do amor. Agora, nós vamos para o segundo ponto, esse é mais breve. É o contraste do amor. Observe agora, a partir do versículo 9. João, mais uma vez, ele vai trazer a ideia da luz, que ele já falou lá no versículo 5 do capítulo 1, que Deus é luz, mas ele diz o seguinte: aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. João agora, ele vai mais uma vez confrontar os falsos professos, os gnósticos. Ele continua a afirmar eles afirmam que tem uma luz mais alta, mais brilhante do que os cristãos comuns. Então, os gnosticismos naquela época, eles afirmavam que eles tinham conhecimento, que eles tinham a luz, só que a prática deles, qual era? Não era uma prática de amar o próximo. Esta afirmação ousada que João faz, ele diz que, se vocês dizem, gnósticos, que estão na luz, já que Cristo é a luz, já que o nosso Deus Pai é a luz, já que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e que o Espírito Santo é o Espírito da luz que ilumina a nossa mente, mas vocês odeiam o seu irmão, até agora vocês andam nas trevas.
A prova de alguém estar na luz não são somente declarações teológicas. Deixa eu falar mais uma vez. A prova que você anda na luz não é somente declaração teológica. Você pode declarar teologicamente várias coisas, mas se você odeia o seu irmão, você não está na luz de Cristo. Não significa dizer que nós vamos rejeitar qualquer verdade teológica, pelo contrário. Mas essas verdades teológicas, elas têm implicações práticas. E aí, como estamos indo? Quando você avalia a sua vida atrai? Lembre-se, nós estamos falando de perfeição, né, irmãos? Se vocês observarem, no capítulo 1, Jesus, o próprio João disse, se você diz que não tem pecado, você é o quê? Mentiroso. Nós estamos falando de perfeição. Pronto, aqui só tem santarrão, que ninguém peca, que ninguém erra, que ninguém faz nada de errado, que todo mundo é um anjo, só falta agora ser arrebatado para o céu. Não é assim que a gente está falando. Mas no dia a dia, quando você avalia a sua vida como um todo, você mais atrai pessoas, ou você mais rejeitam pessoas? Você tem mais facilidade de crescer em comunidade, ou você tem mais facilidade em crescer isoladamente? Você tem mais facilidade em olhar para o seu testemunho, ou você tem mais facilidade em olhar como um testemunho de um outro crente me ajuda a perseverar na fé? Você acha que você é a última, que o cristianismo conversou em você? Por exemplo, quando você se converteu a Jesus Cristo, você acha que para trás, por exemplo, período da história primitiva, história antiga, era medieval, história contemporânea, até agora, tudo isso foi apagado. Não tem mais nada aquilo ali. Eu descobri algo novo, pastor. Eu sou o único agora que sei da verdade. Tudo aquilo que está para trás, Deus apagou. A maioria das vezes, irmãos, nós achamos que o cristianismo começou quando? Na nossa conversão. A maioria das vezes. É por isso que nós temos dificuldade com temas teológicos. Porque não está dentro do nosso momento de cristianismo, né? Nós fazemos uma leitura de fé reformada muito sulista. A fé reformada está restrito ao Rio Grande do Sul. Mas, rapaz, fé reformada, vem muito antes. E nós precisamos não avaliar a nossa fé reformada com base no Rio Grande do Sul, mas nós precisamos avaliar a fé reformada lá com John Knox, onde começou, ou com João Calvino, ou com a história da igreja, como os pré-reformadores e tantos outros vieram desenvolvendo ou defendendo uma verdade. A fé reformada, ela não é algo brasileirada. A fé reformada, ela tem um vasto histórico. E nós precisamos entender isso. Lembre-se, nós não começamos a história. Nós fazemos parte dessa história. Quando fazemos parte dessa história, nós precisamos amar como Cristo nos amou. Por isso, pare de olhar um pouco para você. Olhe mais para aquilo que Cristo fez por você. E aí você vai começar a amar pessoas difíceis. Você vai começar a demonstrar o amor. Por quê? Porque você sabe quem você é. E sabendo quem você é, Cristo te amou, sendo você assim. Por que eu não posso amar o meu próximo? Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora anda nas trevas. Por fim,
Agora, dos versículos 10 a 11, nós falamos um pouco sobre a ideia da comissão do amor, versículos 7 a 8. Depois agora, nesse único versículo, falando sobre o contraste do amor. E agora é um estudo de caso. Agora João, ele vai falar sobre o teste do amor propriamente dito, a comprovação do amor. Observe que a ideia aqui é que nos versículos 10 ele vai fazer um estudo de caso de um cristão, e depois ele vai fazer um estudo de caso de um falso professo, não profeta, mas professo, aquele que verbalizou algo, mas não vivencia isso. Então, vamos ver qual vai ser a primeira característica do estudo de caso que João vai falar. Ele diz assim: aquele que ama o seu irmão permanece na luz. A primeira característica que o texto nos mostra é que ele ama o seu irmão. Um crente genuíno não ama os pecados dos irmãos, mas a sua alma e o seu verdadeiro bem-estar. Esse amor se estende a um amor espiritual, ao amor ao meu irmão. Então, a preocupação dele não é fazer você ficar rico. A preocupação do amor para com um cristão, para um outro cristão, é que ele quer ver que você cresça no conhecimento de Deus. O meu propósito aqui, meu amado irmão, não é fazer você ficar rico. Se você quer ficar rico, vá falar com um banqueiro, um bancário, sei lá, vai investir sobre investimento, vai saber sobre qualquer coisa desse jeito. A igreja não é isso. A igreja, ela tem um interesse que você seja mais parecido com Jesus Cristo. Então, a minha preocupação é se você está crescendo espiritualmente. A minha preocupação envolve isso. E essa deve ser a realidade de um irmão para com o outro. Eu quero que todas as reuniões da igreja, ele tenha um conhecimento bíblico, mas esse conhecimento bíblico ele tem que desembocar na prática. Não basta você só ter conhecimento bíblico. Você tem que conhecer a Bíblia e praticar essa verdade. Quando você organiza o seu tempo, você tem algum tempo para um outro irmão? Às vezes a gente não tem tempo nem para a igreja, irmãos. É triste que nesse século o pastor tenha falar para crente que ele precisa vir para a igreja. É triste, irmão, mas é verdade. Mas nós vivemos em uma época que as coisas normais não são mais normais. Num crente, antigamente, pelo menos no meu tempo, a coisa normal era assim. Quais são os dias das reuniões da igreja? Quinta-feira. Não, eu vou para a igreja, eu quero conhecer a Deus. Vai ter reunião da sociedade terrena. Não, eu vou para a igreja, porque eu quero conhecer os meus irmãos. Eu quero conhecer mais a Deus. E tem EBD. Eu vou para a EBD, que eu quero aprender mais a palavra de Deus. Tem culto à noite, eu vou para o culto. Mas hoje o pastor precisa ter aplicações na manga para exortar a igreja para viver aquilo que é básico. Ir para o culto, ir para a reunião da igreja, crescer em conhecimento da Bíblia. Isso são coisas do que, irmãos? Básico da fé cristã. Básico. Não são coisas extraordinárias. Extraordinária vamos fazer uma viagem missionária para um outro país tirando do nosso bolso. Talvez isso seria uma viagem extraordinária. Mas coisas básicas, esse é o primeiro ponto. Um cristão, ele ama o próximo. E o próximo aqui é aquele que é o quê? Como segundo a parábola do semeador, ou do bom samaritano, aquele que está bem próximo. Começa no lar e depois abre para o aspecto da família, da fé. E depois para aqueles que estão mais distantes. Amar o próximo. Segundo a parábola do bom samaritano, aquele que está bem próximo de nós. A segunda verdade que o texto nos fala, e aí você precisa se identificar se é um verdadeiro crente, ele permanece na luz. O texto fala, aquele que ama o seu irmão, o que é que ele faz? Ele permanece na luz. Ele vive no novo mandamento, na palavra. Ele tropeça, ele tem as suas dificuldades, com certeza, mas ele sempre é atraído por quem? Pela luz de Cristo. Não é aquela pessoa que começa a caminhada cristã
E ele diz assim, eu tenho Jesus Cristo e vou embora, né? Certa vez eu estava conversando com uma pessoa aqui em Bagé, aí ele disse, pastor, eu fui batizado em 1000, eu disse, rapaz, faz muito tempo que você é crente, hein? E aí, qual é a igreja que você congrega? Não, pastor, eu não congrego em nenhuma igreja, não. Como assim? Como assim? Como assim? Ser crente é voo solo, né? Não tem voo solo no cristianismo, irmãos. Cristianismo envolve companheirismo, envolve andar com o outro, envolve relacionamento em uma comunidade da fé. Mas ele aqui permanece na luz. Terceira característica de um verdadeiro cristão, ele ama o próximo, ele permanece na luz, mas ele não há ocasião para tropeço. Observe mais uma vez, nele não há nenhum tropeço. Mais uma vez, à luz do contexto, significa que ele não peque? Claro que não, porque quem não peca é mentiroso. Aquele diz que não peca é mentiroso. A ideia aqui não é somente que ele não peca, ou que ele não tropeça, mas a vida dele estimula outras pessoas a pecarem. Então, por exemplo, vocês já viram no trabalho de algumas pessoas falando assim, que uma pessoa, ela chega no trabalho e diz, pai, eu sou cristão. E ela só dá mau testemunho dentro do trabalho? Rapaz, aquele ali é o cristão, sou mais eu. Ele diz que é crente, mas, por exemplo, ele não chega no horário. Ele diz que é crente, mas ele não respeita o seu chefe. Ele diz que é crente, mas ele faz um monte de coisa errada. Tá a rodinha lá de piadas imorais, ele está lá, coisa legal, olha só, eles estão falando sobre pornografia, que coisa legal. Mas ele está lá, no meio dos escarnecedores, e ele está dizendo assim, olha, mas eu sou crente. Não, você não é crente. Talvez você teve um sentimento, uma afeição por cristianismo, mas ser crente envolve coisas práticas, e ele não leva o outro a tropeçar deliberadamente. Exercitar o amor verdadeiro é você mostrar que você ama o próximo, permanece na luz e não usa qualquer ocasião para fazer os outros tropeçarem. Mas agora, João para e vai fazer um estudo de caso a um falso professo. Agora segura as cadeiras e vê se você é um falso professo. Você diz que crê em Jesus Cristo, mas há algumas coisas no seu coração que ainda dominam a sua vida. Primeiro, versículo 11. Aquele, porém, que odeia o seu irmão, está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A primeira característica de um falso professo, não quer dizer que ele não professou que Jesus Cristo é o Salvador dele, mas ele é um falso professo, ele anda ainda nas trevas, ele anda nas trevas. O falso professo vive na escuridão, mesmo em afirmar que ele tem a luz. Sua própria definição de crença é falsa, pois o verdadeiro cristão foi transferido do reino das trevas para a luz. Ele não ama as coisas do Senhor. A vida dele está endereçada, está dirigida por qualquer outra coisa e não o evangelho. Ele está na treva ainda. Quando ele se muda de cidade, ele não se preocupa em congregar em uma igreja. Quando ele toma as suas decisões, ele nunca toma uma decisão pensando sobre o reino de Deus. Toda a mobilidade da vida dele está relacionada àquilo que eu posso ter, àquilo que eu posso conquistar, àquilo que eu posso fazer. Tudo é o eu. Ele não pensa no reino de Deus. Ele ainda está nas trevas. Ele está nas trevas. Mas não só ele está nas trevas, ele anda nas trevas. Aquele, porém, que odeia o seu irmão, está nas trevas e o quê? Anda nas trevas. Ele não está apenas na escuridão, mas ele anda nelas. Ele sabe o que é verdade, por assim dizer, de forma de conhecimento intelectual, mas ele continua perseverando no erro. O seu estilo de vida é regido pelas distame da sua natureza pecaminosa. Sua vida manifesta a falta de amor pela luta, egoísmo,
ressentimento. Embora todos nós tropeçamos, é verdade, andar nas trevas é seu estilo de vida habitual. Anda nas trevas, irmão, é seu estilo de vida habitual. Você anda nas trevas de forma habitual. Você ama mais as coisas do reino desse mundo, de Satanás, do que as coisas de reino de Deus? Se você está assim nessa noite, eu quero te fazer um convite. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa genuinamente. Dobre os seus olhos diante de Deus, seus joelhos diante de Deus. Curve a sua fronte e peça: Senhor Deus, me liberta dos pecados. Eu estou andando nas trevas ainda. Terceira característica de um falso professo. Ele está nas trevas, ele anda nas trevas, mas ele está cego ainda. Aquele, porém, que odeia o seu irmão, está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai. Por quê? Por que ele não sabe para onde vai? Qual é a razão disso? Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, nos diz que Satanás, os deuses desse século, ele cegou o nosso entendimento, para que a gente não veja a luz da glória do Filho de Deus. A escuridão é a vida dele. Não é aquela brincadeira que a gente faz, a gente desliga a luz e tem uma parte ali clara e com luz, a gente sai das trevas, irmão, vem para a luz. Não é isso que eu estou falando. Vem para a luz, irmão. É um coração. O meu coração, ele está motivado em quê? Quando eu estou só, diante dos meus próprios pensamentos, qual é o motivo da minha vida? Qual é o fim principal da minha vida? Ele não consegue ver a verdade, ele não sabe para onde ir, e a escuridão cegaram os seus olhos. Pense um pouco em algumas aplicações. O estudo do caso do falso cristão e do verdadeiro cristão nos chama, irmãos, a um autoexame nessa noite. Você precisa avaliar hoje se você está na luz, porque esse é o teste do amor que o próprio João está nos ensinando. O teste de João nos força a perguntar: minhas ações confirmam a confissão? Eu falei algo, mas a minha ação é fruto daquilo que eu confessei? O seu amor pelo irmão é seletivo ou é sacrificial? Eu amo as pessoas da minha igreja que são fáceis de conviver, mas evito ou desprezo aquelas que me irritam, que me criticam, que têm uma personalidade mais difícil. O amor de Cristo nos chama a amar o próximo. E você que tem a personalidade difícil, você já moldou o seu coração para ficar mais maleável? Já botou um passo para trás? Eu não quero que as pessoas façam só a minha vontade, eu quero também fazer a vontade dos outros também. Que é muito fácil, né? Eu coloco aqui, irmãos, todo mundo aqui vão fazer agora a minha vontade. É fácil me amar assim, né? Ou ser amado dessa forma. Mas de uma forma bem prática, escolha uma pessoa que você tenha evitado ou julgado na comunidade da sua fé e deliberadamente comece a orar por ela e querer o bem-estar dela. Segunda aplicação. Existe um teste de persistência aqui, irmãos. O que você faz quando percebe que errou? Quando a escuridão do egoísmo, do ressentimento se manifesta em seu coração, eu me acomodo, coloco debaixo do tapete, ou eu sou incomodado a confessar e a querer mudança? Você precisa abandonar os seus hábitos pecaminosos e voltar a amar verdadeiramente a Cristo e, consequentemente, praticar isso com a outra pessoa. A maioria das vezes, deixa eu falar mais uma vez, a maioria das vezes nós minimizamos o nosso pecado e maximizamos o pecado de outra pessoa. Nós olhamos para as outras pessoas que pecaram para nós: como é que pode, pastor? Fez isso, fez aquilo outro, olha só.
Aí o nosso pecado, não, pastor, não é bem assim, pastor. A gente precisa ter misericórdia, né? A gente precisa ser mais misericordioso. A gente precisa aprender a amar o irmão. Mas o pecado do outro, lei. Mas o meu pecado, graça. Por fim, se você está nas trevas, venha para a luz. Hoje é um chamado que Cristo nos faz. Não caminhe mais na escuridão. O amor é um mandamento, não opção. O amor fraternal não é uma questão de sentimento, mas é a obediência dedicada ao nosso Deus. Obedeça, depois vem os sentimentos. Não é sentimentos que guiam nossa obediência. Obedeça, depois os sentimentos vêm. Mas nós queremos ter o sentimento de amar e depois obedecer. Biblicamente falando, isso é o contrário. Ame, pratique o amor, depois vem o sentimento. Segunda aplicação para finalizar. Aqueles que provavelmente vão ser os futuros oficiais dessa igreja. Se você for chamado para o ministério, você precisa aprender a amar a igreja. E amar a igreja é se sacrificar. Amar a igreja é, às vezes, passar noite acordado, ser o primeiro a chegar na igreja e o último a sair. É se dedicar tempo a uma outra pessoa. Amar, ser oficial da igreja não é um título. Eu sou agora um oficial da igreja. Todos têm que me aplaudar. Graças a Deus por isso. Nada disso. Por isso que, biblicamente falando, a vocação vem antes do que o título. Vem primeiro os frutos do Espírito, depois a ordenação. Por isso que você precisa vivenciar esse amor dentro da igreja local. E só depois ser reconhecido pela igreja local. Por isso, futuros oficiais, aprendam hoje a amar a igreja. Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aprendam a amar os futuros oficiais. Eles não são cargos políticos dentro da igreja. Ele não veio aqui para fazer a sua vontade, como se fosse na política, né? Quem está ali, o vereador que está defendendo o autismo, eu vou votar nele. Quem está no esporte, o fulano de tal é do esporte, eu gosto do esporte, vou votar nele. Na igreja não tem isso, irmãos. Na igreja não é partido político, não. Aquele irmão, ele vai defender a UMP. Eu vou votar naquele oficial ali, que ele vai defender a UMP. Aquele irmão ali vai defender a SAF. Eu vou votar naquele irmão para defender a SAF. Isso não é cargo político na igreja, irmãos. Oficiais são chamados por Deus para morrer pela igreja. Por isso, futuros oficiais, amem essa igreja. E essa igreja demonstre o seu respeito e amor para os seus oficiais. Eles foram levantados por Deus e serão eleitos por vocês, para que vocês possam amá-los também, respeitá-los como oficiais. Terceiro e último. Se o céu é um mundo perfeito, por causa do amor entre as pessoas da Trindade, como nós lemos em João capítulo 17, precisamos aprender a amar aqui nesse mundo. Deus está nos preparando através desse amor para a eternidade. Por isso, olhem mais para as pessoas da Trindade. O Pai envia o Filho, diz: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. O Filho, nesse mundo, diz: eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai. Eu vim aqui para glorificar o meu Pai. O Espírito diz: eu testifico da verdade a respeito do Filho e a respeito do Pai. A Trindade Santíssima e Augusta, todas elas apontando um para outro. Eles não querem glória para si mesmo. Cada uma delas aponta um para a glória do Filho, outro para a glória do Pai, e outro para a glória do Filho e do Pai, e um para a glória do Espírito. E é dessa forma que nós devemos viver como igreja. Amar por causa desse amor trinitariano para conosco.
Se você ainda tem dificuldade de amar o próximo, você precisa avaliar hoje se você está nas trevas ou na luz. Se você tem dificuldade de viver a vida comum na igreja, você precisa avaliar o seu coração. Se você está nas trevas ou na luz. Que nos ajude nesse teste do amor a andar na luz, porque Cristo é a nossa luz.